Tá em cartaz nos cinemas um filme que me fez passar mal e que pra mim já entrou na lista dos melhores filmes de terror lançados nos anos 2020. Antes de falar sobre Obsessão e listar outros 6 filmaços de terror desta década, eu te convido a se inscrever no canal de GZH no YouTube. Aproveita e ativa o sininho, dá a tua curtida e deixa o teu comentário também. Obsessão foi escrito, dirigido e editado pelo Curry Barker, um americano de 26 anos. O clima do filme é sufocante, ainda que aqui e ali haja um alívio cômico. As cenas de violência são bem comedidas na quantidade, mas não na intensidade. O choque jamais se torna anestesiante pela repetição. Há pelo menos um susto capaz de fazer pular na poltrona. E a trama parte de um alerta clássico do gênero, o tenha cuidado com o que você deseja, para realçar o horror de um drama muito real e presente, os relacionamentos tóxicos. O personagem principal é o tímido Bear, que é interpretado pelo Michael Johnston, um ator de 30 anos quase desconhecido. O protagonista é empregado de uma loja de instrumentos musicais, onde trabalha ao lado da sua paixão platônica, Nikki, personagem da Inde Navarrete, atriz de 25 anos que a partir de agora deve receber muitas propostas em Hollywood. Ela é a alma e literalmente o corpo do filme. As rápidas transições emocionais e a fisicalidade da sua atuação impressionam. O pedido de Bear para sair com a Nikki está atrasado há 7 anos, como brinca o seu melhor amigo. Na cena de abertura, o protagonista ensaia o que vai dizer à garota. São coisas que qualquer um de nós já deve ter dito ou escutado, mas o amigo dele aponta o caráter doentio e sinistro de frases como "você está em todas as músicas que eu ouço" e "eu escolheria você acima de tudo". Sem coragem para revelar os seus sentimentos para Nikki e temendo que não sejam recíprocos, o Bear recorre a um brinquedo que comprou numa loja de produtos esotéricos, o Salgueiro dos Desejos. Basta quebrá-lo ao meio para ter o seu desejo realizado. Quando a vendedora avisa que muitos compradores reclamam, ele pergunta: as pessoas se queixam porque não deu certo ou porque funcionou e acabou com a vida delas? O Bear pede que a Nikki o ame e o desejo é rapidamente concedido. No início parece um sonho, mas o sonho de um homem abusivo, controlador e egoísta. A Nikki está sempre excitada e só existe em função dele. Quando o Bear sai para trabalhar, ela fica o tempo todo à sua espera, de pé e imóvel no meio da sala. De vez em quando e por brevíssimos instantes, a personagem grita. É como se fosse um pedido de socorro ao perceber que a sua personalidade foi sequestrada e que ela está aprisionada. Paulatinamente, a Nikki se torna ciumenta, possessiva, impulsiva e violenta. Essas duas últimas características são bem exploradas pela direção de fotografia e pela montagem, que trabalham com a penumbra e com o visceral. O sonho virou um pesadelo. Agora é o Bear quem está preso. Mas vale reforçar, o Bear não é um mocinho, nem a Nikki é exatamente uma vilã. Os atos horríveis dela não anulam os atos horríveis dele, que priorizou os seus desejos em detrimento da autonomia da amiga e, no fundo, está se aproveitando de uma mulher vulnerável. Como o filme adota uma perspectiva masculina para narrar uma história de codependência amorosa e relacionamentos tóxicos, a Nikki pode parecer somente uma versão exagerada do estereótipo da mulher louca. Mas o que o diretor faz, assim entendo, é colocar nós, os homens, no lugar das tantas mulheres que sofrem com a possessividade, a instabilidade e a agressividade dos seus maridos e namorados. Bom, se tu curtiu Obsessão, agora eu vou indicar outros 6 filmaços de terror que foram lançados nos anos 2020. Eu vou pela ordem alfabética, começando com Faça Ela Voltar, que está disponível na HBO Max. Nesse filme, os gêmeos australianos Danny Philippou e Michael Philippou aprimoram as virtudes do primeiro longa-metragem que eles dirigiram, Fale Comigo. Estão lá o clima sinistro e o despudor para a violência gráfica, que é amplificada pelos efeitos sonoros. O ritual macabro que a gente vê na sequência de abertura de Faça Ela Voltar não é gratuito. Deriva de uma dor emocional, é como uma súplica. E de novo, a dupla de diretores dá protagonismo a adolescentes solitários, os irmãos Andy e Piper. Depois da morte do pai, os dois são enviados para um lar adotivo, o da excêntrica Laura, personagem que deveria ter valido uma indicação da atriz Sally Hawkins ao Oscar. A Laura também acolhe um menino mudo chamado Oliver. Evidentemente, logo começam a acontecer coisas estranhas. Vale um alerta aos espectadores mais sensíveis. Faça Ela Voltar é absolutamente perturbador. A segunda dica é Maligno, filme que também pode ser visto na HBO Max e que também
é de um diretor australiano, mas que nasceu na Malásia, o James Wan. Em Maligno, ele homenageia o italiano Dario Argento, o americano Brian De Palma e o canadense David Cronenberg. Este filme é existe um clima de anos 80 em Maligno que é realçado pela música, pela estupidez dos personagens em relação ao perigo, um marido violento e a aparição de um personagem grotesco. Vem da Dinamarca o terceiro filme, uma pedrada chamada Não Fale o Mal. Atenção, não confunda com a refilmagem americana que tem o mesmo nome. O Não Fale o Mal que vai te marcar para sempre é o original, que foi dirigido por Christian Tafdrup e está disponível na reserva Imovision, plataforma que tem 7 dias de teste grátis no Amazon Prime Video. Na trama, uma família dinamarquesa de férias na Itália faz amizade com uma família holandesa. Pouco a pouco, o filme ilustra como se comprometer com a civilidade pode ser muito perigoso. Em nome de convenções sociais, anulamos os instintos e a intuição e permitimos a invasão dos nossos limites. Tentamos ser educados e tolerantes e acabamos reprimindo o que realmente pensamos e sentimos. Não Fale o Mal também reflete sobre a aptidão humana para se meter na criação dos filhos dos outros, retrata como pode ser explosiva a combinação da masculinidade frágil com a masculinidade tóxica e traz diálogos dolorosos sobre as concessões que fazemos nos relacionamentos. O filme perturba o tempo todo. Ora porque a gente se coloca no lugar dos personagens, ora porque nos revoltamos com as suas decisões erradas. O quarto filmaço que eu indico se chama Suaves e Discretas e está disponível em um canal do Amazon Prime Video que também tem 7 dias de teste grátis. O Bu se escreve com B-O-O-H. Suaves e Discretas foi escrito e dirigido por Beth de Araújo, uma americana que é filha de um brasileiro. A trama acompanha a primeira reunião de um grupo de mulheres neonazistas arregimentado pela professora Emily na Califórnia. O filme mostra como na casa do vizinho ou na porta ao lado, discursos de preconceito e ódio germinam e se alastram, tendo entre os fertilizantes o ressentimento e a ignorância. Suaves e Discretas também mostra como a teoria vira prática, como uma brincadeira pode descambar para algo muito sério. Basta uma fagulha para provocar um incêndio sufocante, e a sensação de asfixia é reforçada pela narrativa em tempo real, que simula ser em um único plano sequência, ou seja, sem cortes entre uma cena e outra. A próxima dica vem de Taiwan, A Tristeza, filme do diretor Rob Jabaz, que também está disponível na reserva Imovision. Lançado em 2021, o filme reflete explicitamente a pandemia de Covid-19, mas no fundo vale para qualquer época, como se fosse uma fábula, só que muito violenta e muito sangrenta. Os personagens contagiante e interminável banho de sangue. Eu fecho a lista com um filme que pode desapontar muitos fãs de terror, porque não aposta em sustos, em violência ou em tensão. Eu tô falando de Você Não Estará Só, do diretor Goran Stolevski, que pode ser alugado no Amazon Prime Video, no Apple TV, no Google Play e no YouTube. É um terror meditativo, nitidamente inspirado nas obras do cineasta Terrence Malick, autor de Além da Linha Vermelha e A Árvore da Vida. Você Não Estará Só é um filme australiano que se passa num vilarejo da Macedônia, no século XIX, e traz no elenco a sueca Noomi Rapace e a romena Ana Maria Marinka. Na trama, uma bruxa de pele toda queimada, conhecida como Maria Donzela, aparece para sequestrar um bebê, mas é convencida pela mãe da menina a esperar ela completar 16 anos. A vilã aceita, mas não sem aplicar um castigo. Faz um corte na boca da guriazinha, deixando ela muda. Quando cresce, a personagem segue sem falar, mas faz monólogos interiores, expressando seu maravilhamento diante da vida ou as suas indagações sobre o comportamento humano. Eu poderia falar de muitos outros filmaços de terror dos anos 2020, como O Homem Invisível, O Que Ficou para Trás, Megalomaníaco, Ninguém Vai Te Salvar, A Primeira Profecia e Pecadores. Mas daí, este vídeo viraria um longa-metragem. Responde pra gente nos comentários qual é o teu preferido na lista, que filme ficou faltando e se já foi ver Obsessão. E até o próximo sábado.